Eu nasci em Sena Madureira, sou filha de Raimundo Magalhães, revolucionário da Revolução Acreana, Irene Pérez Magalhães, foi presidente da LBA, construiu muito em Sena Madureira, professora de piano. Éramos 10, uma família de 10 irmãos, faleceram 4 por falta de assistência médica, né, em Sena Madureira, e assim nós crescemos. Depois ele comprou a fazenda aqui em Rio Branco, nós mudamos para Rio Branco. Mas eu ainda fiz o segundo grau em Sena Madureira, no colégio Santa Juliana, que foram minhas irmãs que instalaram o segundo grau. E eu fui uma das primeiras alunas a fazer o segundo grau no colégio Santa Juliana. Tinha tão pouca esperança de vingar, como se diz, que eu me formei com 4 colegas só. Nós éramos só 4 colegas porque ninguém acreditava que ia vingar. Mas graças a Deus, Guilmar Santos ajudou e foi reconhecida e cresceu muito esse curso, segundo grau, né? Aí eu vim para Rio Branco para continuar os estudos. Eu fui atleta de jogo, de futebol. Eu trabalhei em alfabetização 10 anos, alfabeto de Glória Pérez, os irmãos dela, muita gente importante, filha do governador. Assim eu faltei toda a minha vida, né, de trabalho, de querer sempre acertar. Graças a Deus deu tudo certo. A Glória Pérez eu levei até a 3ª série, aí fui fazer universidade. O irmão dela também, que hoje é grande médico no Rio. E o que foi mais a filha do Paulo Torres também, ele era muito meu amigo, eu alfabetizei a Alda Tereza, o nome dela. Eu alfabetizei no Palácio. Quem mais? Sim. E quanto à Polícia Federal, realmente eu fui muito feliz. Trabalhei 20 anos na Polícia Federal, instalei com o doutor Cid Deocleciano, e o Assis, um auxiliar de administrativo, instalamos a Polícia Federal. E quem mais? Deixa eu me lembrar mais. Depois vem, assim, concomitante à Polícia Federal, instalação e organização aqui, já foi a universidade, né? A universidade também estava em evolução. A doação do governo foi meu primo, era superintendente aquele negócio de Manaus, Zona Franca de Manaus. Ele que deu a verba, ele telefonou para o governador. Eu quero minha prima no aeroporto. Realmente o governador me levou para o aeroporto. Ele deu muito dinheiro para essa universidade, da Zona Franca de Manaus. Meu primo legítimo. Ele deu muito dinheiro para essa universidade. Deu condição, né, de construção. Parece que você falou que foi um governo de quem que deram a... Geraldo Mesquita. Fez a doação das terras, né? Daí a Assembleia Legislativa me homenageou como fundadora da universidade. A Federação das Academias de Letras também me homenageou. As outras homenagens que eu recebi, a própria universidade também. Medalha de ouro de honra ao mérito. Mas a gente quando faz não está querendo homenagem, né? A gente quer a realização do trabalho. E o próprio Calumbi que brigou comigo por causa da reitoria, né? Se aborreceu e eu acabei sendo readmitido. Voltei para o Rio, para a Polícia Federal. Depois ele fez as pazes comigo, ainda me deu uma honra ao mérito, Jorge Calumbi. Eu não me arrependi, mas realizei o que queria, né? Segurar a universidade. Eu dava aula o dia inteiro para não fechar os básicos, que ia fechar os básicos, eu não tinha condição de funcionamento, não tinha professor. Aí eu tive que optar, ou a Polícia Federal, não dava mais para seguir os dois juntos, né, como eu estava levando. Aí deu tudo certo, graças a Deus, tá aí a universidade. E aí eu
construí o meu colégio objetivo, né, com uma grande experiência de não haver reprovação, e realmente foi um sucesso, graças a Deus. Os alunos que não queriam estudar, eles diziam assim, tem uma ré da ré da ré. Eu fiz uma coisa diferente que as escolas fazem. As escolas, por exemplo, o aluno vai reprovado, dá uma oportunidade. Aí ele vai estudar sozinho, o pai às vezes não tem recurso, né, para bancar. Lá no meu colégio era diferente. Se ele era reprovado, por exemplo, esse Juscelino, que é um grande fisioterapeuta, e outros, o próprio procurador do Estado, também foi aluno lá. O Juscelino não queria estudar, ele não queria, fugia, e eu pegava o Juscelino de volta e fazia nova recuperação com acompanhamento. Aí a gente dizia ré da ré, até passar. Mas era assim, e deu certo. O filho do doutor Saraiva também, muitos alunos aqui importantes, muita gente aí, né, passou pelo meu colégio, colégio objetivo. Infelizmente, com 15 anos de bom funcionamento, eu acho que eu já falei aquele problema da multa, né? Da omissão lá do contador. Eu que paguei, foi R$ 600.000 a multa da Receita. Eu achei alto demais, mas não tinha como apelar. A japonesinha caiu em cima. Aí não tinha mais condição de funcionamento, né? Sem poder pagar a pessoa, fazer acordo e foi aí que eu tive que fechar o colégio, por causa dessa multa. Não houve perdão, não houve negociação, não houve nada. Agora tem muita negociação, né? Muitas. E a minha filha está querendo reorganizar, né? O colégio. É colégio objetivo. Funcionou bem, graças a Deus, 15 anos. Agora cuidando de plantas. Não tem que parar, né? É como o senhor que não para também. Parece-me que foi em 52, entre 52 e 54. Eu era muito amiga do Vilmar Santos. Ele mandou até o jatinho me pegar para não perder o ano. Estava no inverno, né? O Vilmar Santos era muito amigo do meu pai, de todos nós, com ele. Foi nessa época. Aí eu complementei o estudo aqui na escola normal. Como primeira aluna, o Coronel Milka me deu uma bolsa muito boa, uma bolsa de estudo. Foi muito bom. Eu fui atleta também de jogo, joguei por vários clubes aqui, agora acabou tudo, né? No meu tempo tinha o Abacazaba, tinha o Rio Branco, acho que eram uns 4 clubes. Acabou tudo. Eu joguei pelo Atlético e pelo Rio Branco. Era vôlei. Joguei vôlei. Aí eu tive que sair do vôlei para atender a filha do Coronel Paulo Torres, que não se alfabetizava em escola nenhuma, né? E os filhos do Dr. Ferrante, a Glória Pérez e o irmão. Alfabetizei os 3 uma vez. Aí o Saulo aprendeu a ler com 5 anos. A Rosa Tereza já estava com 7, a Glória com 6. Alfabetizei os 3. Aí o doutor Ferrante pediu, ele era secretário de Educação, pediu para eu dar um curso de alfabetização. Ele disse, não, eu sei alfabetizar, mas não sei transmitir, né? Agora, depois que eu fiz universidade, que eu fiz o curso de psicologia, fiz aperfeiçoamento em psicologia, até com um grande professor condecorado pela Rainha Elizabeth, professor Rodrigues, foi ele meu professor de psicologia infantil. Aí meu irmão tem 3 filhos, então todos 3 são muito inteligentes, mas tem um mais velho, e quando ele fez o teste com o professor Rodrigues disse, esse menino ou será um grande homem ou será um bandido. Ele não tem meio termo, porque ele é muito inteligente.
realmente ele já representou até o Brasil na ONU, né? Esse meu sobrinho, mais velho do meu irmão. Meu irmão é juiz em Brasília. É aposentado já, né? É um grande homem também. Ele tem 4 livros escritos, meu irmão. É premiado pela Fundação Getúlio Vargas. Eu devia ter escrito pelo menos sobre a educação, né? Mas não sei, eu fui deixando trabalhando demais, né? Não sei, expediente, era Polícia Federal, era universidade, era a minha casa, né? Era política, eu que gosto muito de política. Gosto muito mesmo de política. Eu sempre digo, o candidato que eu trabalho não perde. Até agora não perdeu. Mas o Gladson vai sair para Senado, né? Pois é, tio. Vamos ver o que eu tava me lembrando de Sena Madureira. Eu trabalhei em Sena Madureira, aliás, meu início de trabalho no magistério foi na escola que minha mãe organizou, construiu e organizou como presidente da LBA. Foi meu primeiro emprego. Eu tinha 16 anos, eu acho. Era o Jardim da Infância. Foi meu primeiro. Aí não parei mais. Só trabalhando, dando estágio. Gostava muito, muito de magistério. Gostei muito do magistério. Para optar entre a Polícia Federal e a universidade, que depois eu me arrependi, podia ter dado um jeito de. Porque a Polícia Federal realmente eu fui muito prestigiada, muito. General Cru, todo mundo tinha medo dele, era muito meu amigo, no tempo da Revolução, né? Tive várias entrevistas com Juscelino Kubitschek, quando ele estava instalando a Polícia Federal. Eu queria que eu fosse para Brasília, mas eu não fui porque não podia deixar minha mãe. Por isso que eu não fui. Mas meu trabalho foi assim, toda a vida trabalhando, desde 14 anos que eu trabalho. Meu pai era cearense, veio para cá na época da Revolução Acreana. Ele é cearense, filho de portugueses. Meu tio Joaquim morreu deixando 10 filhos. Meu pai também teve 10 filhos. Então, entre nós, do meu pai, Raimundo Magalhães e Joaquim Magalhães, foram uma geração de 20. Meu tio Joaquim perdeu só um, meu pai perdeu 4, que aqui não tinha recurso médico. Até de apendicite minha irmã mais nova morreu. Mas é assim, meu pai era cearense, como eu disse, veio para cá, comprou seringal, foi seringalista, foi revolucionário, amigo do Plácido de Castro. Minha mãe, filha de peruanos, diziam eles descendentes dos Incas, né? Por isso que minha mãe era. Minha mãe trabalhava. O senhor pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Minha mãe tocava todos os instrumentos. Ela tocava na igreja, o órgão, era professora de piano, deu aulas para esse pessoal aí esses governos todos, não me lembro o nome dele, Flaviana, família Flaviana, a dona Otília Batista, foi professora de piano dela e de muitas personalidades daqui. Minha mãe era professora de piano. Na fazenda, era grandes festas, ela que tocava. Depois as alunas tocavam também. Minha mãe tocava violino, bandolimba, órgão, piano. E só um bisneto saiu. Eu tenho um sobrinho neto, né, no Rio. Ele é médico. Ele toca qualquer instrumento. É incrível. Violão, violino, órgão, piano. Ele é médico lá no fundão. Eu não dei para música, eu dei mais para letras, para magistério. E meu pai
Meu pai respeitava muito. Quando eu não gostei da professora, que me afastei, ele concordou. Aí no outro ano, eu só tirava 10. De atender as crianças que apresentam problema, como era o meu caso, né? Eu não tinha, assim, condição psico-mental, né, de enfrentar naquele tempo tinha juros compostos, juros, né, regra de 6 na quarta série. Eu era muito criança, com 11 anos. Ainda bem que meu pai respeitou, me tirou da escola, eu fiquei o resto do ano. Meu irmão, como eu estava dizendo, que é juiz em Brasília, ele escreveu 4 livros, todos premiados pela Fundação Getúlio Vargas, sobre ecologia. Não sei porque a Academia de Letras ninguém nunca apresentou, ele não apresentou, não sei. Foi ele, eu acho que eu te falei também, que fez aquela retomada de terras da União, que estava sob a tutela da igreja, era do Moacir. Ele teve um entendimento aí com o Geraldo Mesquita e o do Moacir, eles fizeram a retomada de posse, né? Hoje é do Exército, parece. Foi meu irmão que fez aquele processo. Ele era procurador do Estado. E ele foi o primeiro procurador e foi ele que instalou, não tinha Procuradoria do Estado naquele. A gente foi no governo Geraldo Mesquita que meu irmão instalou a Procuradoria. Meu pai era assim, além de ser um revolucionário, amigo do Plácido de Castro, ele era entusiasta pela educação, né? Os desfiles eram muito dias. 7 de setembro era muito bem organizado. Depois ele distribuía merenda para as crianças do desfile. Era muito bonito. Ah, ele falava muito. Ele falava assim que ele veio lá do Seringal Mercês a cavalo para trazer uma carta para Plácido de Castro que ia haver a retomada pelos bolivianos da. Meu pai que trouxe a mensagem para o Plácido de Castro. Ele estava aqui. E eles iam assassinar o Plácido de Castro, né? E iam fazer a retomada da empresa. Seringal, era Seringal Empresa. Tudo que meu pai contava, né? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Veja se você se lembra alguma coisa que eu tenho que falar. Assim, na Madureira, da educação, a gente pode dizer que tudo que você vê em na Madureira foi feito pelo meu pai e pela minha mãe. O colégio é muito bonito. O barracão que nós nascemos está lá. Meu pai chegou aqui com 20 anos, ele nasceu ele tinha uns 20 anos mais ou menos, era muito jovem. Ele tinha navio, ele era muito rico. Aí o navio foi para o fundo, perdeu muita coisa na Revolução. Mas tá aí tudo feito, né? Ele falava na inteligência do Plácido de Castro, né? Ele falava muito, é que eu não gravei bem, né? Mas ele falava muito. E essa união dele, né, na Revolução foi realmente muito apropriada e muito boa. Esse Acre aqui tinha um juiz que, inclusive, a filha dele, por nome Cloé, escreveu, fez um livro muito bom. Não sei onde eu botei esse livro da Cloé. Eu sempre gostei. Ele era desembargador, é muito amigo do meu pai. E no livro da Cloé até tem algumas coisas sobre a nossa fazenda, sobre as festas da nossa fazenda. As festas no aniversário da minha mãe, está no livro. Eu não sei, alguém levou esse livro que eu estava aí na minha biblioteca, sumiu. Mas eu li, reli, ela falava muito das festas, das amizades do pai dela, que era desembargador, né, que era muito amigo do meu pai, na fazenda.
Era ali onde estava o meu colégio, era a sede, né? Aí pegava o círculo militar e, e aí uma parte do quartel. E atrás era do Dantinha. Dantinha tinha também uma fazenda. No círculo militar, aquele açude foi meu pai que mandou construir. Era os garrotes, as novilhas à venda. E aqui as vacas leiteiras. Aqui onde é o meu colégio, era ali a nossa casa. Era uma fazenda grande. E em Sena Madureira era muito grande também, era aquela frente toda. De Sena Madureira ele vendeu para o JS Amorim. E era, eu me lembro bem, era Miguel, o chefe lá, tinha um armazém de frente para ele que comprou. JS Amorim tinha navio, tinha tudo. Ele vendeu essa fazenda. Mas a casa, o barracão da fazenda era depósito, né? Depois não deixaram demolir. E hoje é patrimônio histórico, né? Um barracão de zinco, de frente para o rio. Se eu chegar em Sena Madureira, logo ver, porque é grande. E ao lado, a escola mais bonita de Sena Madureira é Raimundo Magalhães, é o nome do meu pai. Uma escola muito bonita. Eu tinha as fotografias todas aí, meu irmão leva para o rio, mas eu vou pegar de volta. Tem as fotografias todas, vou tirar cópias também. Meu irmão tem uma caixa lá com todas as fotografias da inauguração, da entronização da fotografia do meu pai. Ele trabalhou muito, porque ele mais esse amigo que eu digo que era o desembargador, era padrinho da minha irmã, eram muito amigos. Tinha o doutor Flaviano Batista também, e a esposa dele, a família dele também eram muito amigos. A valsa, sempre quem tocava era a Dona Otília, que tinha sido aluna da minha mãe de piano, Dona Otília Batista. A família Batista também fez muito por esse Acre, né? Muito. Até hoje o Flaviano está aí, perdeu a eleição, mas continua trabalhando. Dona Otília foi muito amiga da minha mãe, doutor Flaviano, do meu pai. Isso, Flaviano, Flávio Batista de Mello, isso mesmo. Não, era o primeiro, né? Tinha, parece que 7 filhas, não tinha homem não. Então os netos é que eram homens, né? Mas eram 7 ou 8 filhas a gente tinha. Essa Otilinha que está aí com o Batista é bisneta dele, doutor Flaviano. Gente muito boa, não sabia perseguir ninguém. Ela é meu primo, primo do meu pai. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, graças a Deus, tive muita coragem. Eu já te falei, ele me demitiu porque era... Como é que chamam? Favorecer custos. Favorecer. Isso. Favorecer parentes. Aí eu ganhei uma bolsa do governo federal. E eu era professor do Estado já há 10 anos. Você acredita que ele negou porque era parente? Aí assim mesmo eu fui. Ele me demitiu. Eu enfrentei o Rio de Janeiro, foi aí que eu enfrentei muito trabalho. Trabalhei no Colégio Jacobina do Rio de Janeiro. Aí enfrentei o Juscelino para pedir emprego, né? Atendeu muito bem e me nomeou para a Polícia Federal. Depois eu fiz um concurso interno e fui efetivada. Mas eu lutei naquele Rio de Janeiro, consegui. Nada veio de graça, de corrupção, graças a Deus. Eu trabalho muito em política, mas sou incapaz de pedir um favor. Eu trabalhei demais por Gladson, mas não pedi nada. Nem um favor para minha filha, que ganha tão pouco lá como fiscal, nem isso eu pedi. Eu conheci o Juscelino na casa do meu primo, na inauguração do edifício Joaquim Magalhães, que era meu tio. E os filhos construíram um edifício em homenagem a ele.
O Juscelino era um dos amigos convidados. Eu ia lá, aí conversei com ele, não falei nada. Aí, uns 3 dias depois eu marcava a audiência, eu estava desempregado, né? Fui pedir. Mas não fiquei primo rico para ir pedir de Juscelino, não. Eu enfrentava. Graças a Deus deu certo. Aí ajudei minha mãe. Sim, eu tinha quando meu pai morreu, eu fiquei com a pensão da Revolução Acreana. Eu estava muito bem, ganhando bem na Polícia Federal, na universidade. Aí meu marido disse, por que que você... Meu irmão deu o apartamento à minha irmã mais velha, né, que era professora, aposentada e ganhava pouco. Aí meu irmão deu o apartamento e eu dei, eram 4 salários mínimos. Eu dei a minha pensão da Revolução, tá? E só eu que era mais nova, só eu que fiquei com a pensão. Quando ela faleceu, que eu fui recuperar a pensão, me negaram, não sei porquê. Eu também não insisti, não. Eu quis o retorno da pensão, o Ministério da Justiça não aceitou. Negou. Barral era meu cunhado. Barral e Barral. Tem muita gente rica aqui, a custa de droga, né? Traficante de droga. A viazinha passava aí, eu que ia enfrentar, todo mundo, eu, a CIS, mais um ou dois agentes, ia, dava uma olhada, passava. Uma vez que eu registrei um contrabando, muito grande, um avião da FAB. Não me lembro quem era o governador, eu fiz o relatório e levei para mandar para Brasília. Aí ele disse que não, como o governo estava envolvido naquilo, eu acho, ele disse que não podia desmoralizar o governo, uma coisa assim, né? Seu Araripe. Depois o Araripe vendeu para o... José Augusto passou para o exército, né? Ele só trabalhava com aquele gado Nelore, né? Meu pai gostava mais do gado leiteiro, né? Ele era o gado de corte, Nelore. Era muito... Dantinha também tinha muito dinheiro. Ele foi muito meu amigo, muito mesmo. Aí, eu agradeço a TV Rio Branco por essa oportunidade de me entrevistar. Não, é um prazer. E, poxa, se lembrar de mim, lembrar do meu pai, que realmente foi um herói da Revolução Acreana, foi um grande homem, meu irmão, todos nós nos envolvemos muito nesse estado, trabalhamos muito. Meu irmão começou trabalhando nessa instalação, criação e instalação da Procuradoria do Estado, foi meu irmão, no governo Geraldo Mesquita.